Olá pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa live, né, sobre o laboratório de fertilização in vitro aqui da Procriar. Nós estamos aqui com o nosso time que vai ajudar a gente na live, a Camila, a Deise, a Bárbara, o Fabrício e a Thaís, tá? Vale lembrar, pessoal, que enquanto a gente estiver mostrando aqui um pouquinho dos nossos procedimentos, vocês podem mandando as perguntas, que aí com o tempo a gente vai lendo essas perguntas e à medida que a gente estiver no procedimento que corresponde à sua pergunta, a gente já vai sanando as dúvidas, vai fazendo tudo direitinho, tá? Eu vou começar falando para vocês a respeito do cultivo embrionário, tá? O cultivo embrionário aqui no laboratório, ele dura em torno de 7 dias, tá? Onde o D0 é considerado o dia da coleta oocytária e da coleta do espermatozoide. Após isso, a gente tem o D1, que é o dia da checagem da fertilização, o D2 e o D3, que correspondem aos estágios de clivagem do embrião, o D4, que é o estágio de mórula, o D5, D6 e D7, que são os dias que ocorre a formação do blastocisto, tá? Que são nesses dias que vai acontecer a transferência ou o congelamento, de acordo com cada caso da paciente, tá? Durante esse período de 7 dias, os embriões, eles ficam nas nossas incubadoras. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos 3 tipos de incubadora. Essa incubadora convencional, tá? Que hoje nós utilizamos ela mais para fazer o equilíbrio do meio de cultura e também guardar os embriões aqui por um período de incubação até a realização de um outro procedimento. Nós não utilizamos esse tipo de incubadora mais para poder fazer cultivo embrionário, tá? Porque como vocês podem ver, essa incubadora, ela possui uma porta onde você tem acesso a todos os embriões que estão sendo cultivados. Com isso, quando você abre essa incubadora, acontece uma perda maior do ar que está estabilizado lá dentro. Então, até todo esse ar se tornar equilibrado, demora muito mais tempo do que, por exemplo, nessa incubadora aqui, que ela é trigás e tem as suas portas individualizadas. Vocês podem ver aqui, né, todas as portinhas ficam identificadas com as etiquetas da paciente. Hoje aqui eu dobrei, né, para garantir o sigilo, né, das pacientes. E mais moderno ainda, nós temos aqui o time-lapse, tá? Que é uma incubadora mais moderna, que a Camila vai falar aqui um pouco pra gente desse equipamento. Então, gente, como a Ana falou, o Embryoscope Plus é a nossa incubadora mais moderna, tá? Ela tem um excelente controle de gases, de temperatura. Isso porque a gente não precisa retirar a placa daqui de dentro para fazer a análise dos embriões, entendeu? Além disso tudo, ela possui um sistema de time-lapse. O que é isso? São fotos que ela vai tirando periodicamente de todos os embriões e no final de todas essas fotos a gente tem um vídeo, que é o mesmo vídeo que vocês recebem depois da transferência embrionária. Então, a partir desse vídeo, a gente consegue analisar a morfologia e avaliar a classificação de todos os embriões, sem precisar retirá-los daqui de dentro. Além disso, a gente consegue avaliar o embrião não só morfologicamente, mas também morfocineticamente. E o que é isso? Ela nos dá os tempos de desenvolvimento embrionário. Então, os eventos vão acontecendo em alguns intervalos de tempo, e a partir desses intervalos ela gera uma nota para cada embrião. Então a gente consegue escolher o embrião melhor, né, que teve um desenvolvimento melhor, a partir dessa nota que a gente consegue através da análise morfocinética. Então aqui, por exemplo, nós temos um vídeo final do que depois dos 7 dias de cultivo. A gente consegue avaliar no primeiro dia, por exemplo, o aparecimento dos 2 pronúcleos. O que é isso? Isso é um sinal de fertilização. Então, quando o espermatozoide consegue fertilizar o óvulo, acontece o aparecimento dos 2 pronúcleos e isso indica que o óvulo foi fertilizado. Aí, ao decorrer do cultivo, o embrião vai passando
pelas etapas de divisão celular. Então, a gente consegue ver a divisão de 2 células, 3 células e assim sucessivamente durante todos os dias do cultivo. Tá? A gente consegue também avaliar a classificação embrionária. Então, a gente conta, nos estágios de clivagem, a gente conta o número de células que o embrião tem. Cada dia tem um número ideal de células. E a gente conta também o grau de fragmentação. O que é isso? Fragmentação são pequenos pedaços do citoplasma que não conseguem se incorporar ao blastômero. Então, eles ficam soltos e a gente classifica os embriões de 1 a 4 com relação ao grau de fragmentação. No decorrer do cultivo, esse embrião vai se tornando uma mórula, né, que é aquele estágio que antecede a formação do blastocisto, quando todas as células estão muito compactas e a gente não consegue contá-las. E no 5º dia, a gente espera a formação do blastocisto, né, que como a gente pode ver aqui, um blastocisto formado com a sua massa celular interna e as suas células do trofectoderma. A gente classifica esse blastocisto com relação à massa e ao trofectoderma com as letras A, B e C. E a gente consegue classificá-lo também com relação ao seu grau de expansão. Então, de 1 a 6, esse grau varia, sendo 1 o menos expandido e o 6 o mais expandido. Tá? E é nesse estágio de blastocisto que a gente faz as transferências embrionárias, o congelamento e as biópsias também. Nós tivemos uma pergunta que foi enviada, né, antes do início aqui da nossa live, se era possível a gente saber se o embrião é euploide sem realizar a biópsia. Então, assim, não é possível a gente saber se esse embrião é euploide sem fazer uma análise genética dele, tá? Então, é necessário, sim, fazer, mas o que a gente consegue, né? Que os embriões que são melhores classificados, eles têm uma chance maior de serem euploides, tá? Mas ainda existem percentuais de embriões de boa qualidade que possuem alterações genéticas. Então, realmente é necessário fazer a biópsia embrionária, tá? Então, assim, falamos um pouquinho, né, do desenvolvimento e da classificação, né, dos embriões. Teve muita pergunta baseada nisso, tá? E agora a gente vai começar a mostrar um pouquinho dos procedimentos. Só quero frisar aqui, gente, que tudo que a gente vai mostrar são materiais de descarte, tá? É tudo uma simulação que a gente vai fazer, não tem embriões nessa demonstração. É realmente para vocês conhecerem um pouquinho mais de como que o procedimento é realizado, para trazer vocês também um pouco mais perto, né, de nós, que muitas vezes o laboratório fica muito misterioso, parece que é um lugar que não tem acessibilidade. Então, o nosso intuito realmente é trazer vocês mais perto aqui da nossa equipe, tá? Então, a gente vai começar aqui, a Deisiana vai falar pra gente a respeito do preparo do material do dia seguinte, tá? Deise, fala um pouquinho a importância de fazer esse preparo no dia anterior. Bom, gente, o preparo do material ele é muito importante porque os meios, né, onde são cultivados os embriões, eles necessitam de um tempo certo para se estabilizarem. Então, eles não podem só ser colocados nas placas e já colocar os embriões, eles necessitam desse tempo. Então, nós preparamos sempre os materiais no dia anterior. Então, nós temos uma agenda, nós checamos essa agenda, pegamos todos os pacientes, todos os procedimentos que serão realizados. Ali nós olhamos cada paciente, que é muito importante saber se a paciente irá realizar um PICS, uma ICSI ou uma FIV, né, para que o preparo seminal também seja adequado e as placas também sejam feitas de acordo com cada procedimento. E aqui eu vou mostrar para vocês como nós preparamos, né? Nós temos a placa de mini GPS, que é essa placa aqui, ela tem esses pocinhos aqui, olha. Então, a gente prepara essa placa fica na incubadora, na K-System, que a Ana já mostrou aí para vocês. Então, gente, essa plaquinha,
nos pocinhos que já são demarcados, a gente coloca, né, o meio de cultura, que é o meio que o embrião vai ficar ao longo do cultivo. E por cima dessas gotinhas, como vocês podem ver, a gente coloca o óleo mineral, que ele é importante para quando a gente vai tirar essa placa da incubadora, ela não perca, né, temperatura, e nem a osmolaridade, nem tem alteração do pH nesse tempo que a placa vai ficar fora do seu ambiente. Tá? Então, como vocês podem ver, a gente coloca com o auxílio de uma micropipeta o meio de cultura e por cima vem o óleo mineral. A Deise vai colocar aí pra gente. Então, assim, gente, vai me lembrar que a gente está mostrando aqui como que nós fazemos aqui na nossa rotina, tá? Em outros laboratórios tem outras formas de fazer, não quer dizer que a nossa que acerta, né? São só maneiras diferentes de fazer o mesmo procedimento. Então, essa plaquinha, a gente coloca ela aqui, ó, dentro da incubadora, que é onde o embrião vai permanecer ao longo do cultivo. Nós temos também a plaquinha, pode vir aqui, Douglas, a plaquinha do Embryoscope, que vou tentar mostrar aqui para vocês. Vê se dá para ver, Douglas. Que nela tem mini pocinhos, tá vendo? Então, o que que acontece? No Embryoscope, a gente tem certinho cada embrião num pocinho, tá? Porque aí a gente vai saber que o embrião, por exemplo, 2 é aquele que teve tal nota, então é esse embrião que a gente vai transferir. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como colocar essa plaquinha do Embryoscope, pra vocês verem como que o ambiente, ele não sofre, né, variação, porque ó, a gente clica aqui, né, para adicionar uma placa de cultivo, abre e tá vendo? Somente a casinha, né, que vai ser a placa que a gente vai utilizar no momento que fica exposta. Todas as outras placas estão lá dentro, permanecendo no ambiente que tá equilibrado, né, de acordo com o pH que a gente utiliza aqui no nosso laboratório, né? Então, assim, no dia anterior a gente já fez, né, todo o preparo do material, já estudou todos os casos, né, do dia seguinte, pra gente saber, né, com qual material que nós vamos mexer naquele dia, qual a quantidade de óvulos esperada, como que vai estar esse sêmen, se a gente vai precisar fazer um preparo mais especial, né, para esse sêmen. A gente olha se a paciente, por acaso, fez um ciclo, né, anterior, para a gente estudar como que foi aquele ciclo, o que possivelmente pode melhorar, né? Então é muito importante ter essa etapa no dia anterior do procedimento, tá? E aí a gente vai partir para o D0, que é o dia da coleta ocitária, que a Thaís vai simular aqui pra gente como que acontece. Fala um pouquinho pra gente, Tatá, da punção dos óvulos. Então, no dia da punção folicular e antes de qualquer procedimento, a gente tem um protocolo de segurança, conferindo sempre, né, fazendo uma dupla checagem com a equipe da enfermagem também. Então, a equipe da enfermagem vem até o laboratório, confere com a gente o nome da paciente, o PIN, o procedimento a ser realizado, e aí a gente dá início, então, ao nosso procedimento. Aqui a gente já está com os materiais preparados, tá? Então, todas as placas são identificadas com o nome da paciente, o PIN, data de nascimento, tá? A gente já deixa tudo montado. Aí a equipe da enfermagem vem até o laboratório, deixa aqui pra gente o tubo, no aquecedor de tubos, contendo o líquido folicular, tá? Também identificado com o nome da paciente, o PIN.
Aí esse líquido folicular é o líquido em que a gente vai fazer a busca pelas células do cúmulo. Então a gente vai lembrar, na gente, placa. que esse líquido folicular a gente simulou com corante, tá? Não é real. Não é real. Então aqui, através da lupa, a gente faz a procura pelas células do cúmulo. Identificadas as células do cúmulo, a gente verifica se há presença de óvulo ou não. Identificado o óvulo, a gente pega e passa para outra placa da paciente. Deposita o óvulo aqui e vai até o final do procedimento. Terminado toda a coleta, né, dos líquidos foliculares, a punção dos folículos, a gente vai guardar esses óvulos numa placa, também já pré-identificada com o nome da paciente, que ficou incubada overnight nas nossas incubadoras. Então, a gente pega essa placa, faz a transferência de todos os óvulos coletados para essa placa e deixa armazenada, aguardando o horário da limpeza dos óvulos, que é um procedimento que a gente chama de denudação. Tá. É isso. A gente está com uma pergunta aqui de uma paciente, se é possível acompanhar e escolher os melhores embriões em outro tipo de incubadora. Sim. O que acontece na seleção de embriões? É um funil de seleção que vai acontecer durante todo esse processo, tá? Então, um exemplo, se a gente capta 10 óvulos dessa paciente, com o passar dos dias de desenvolvimento, vai acontecendo o funil de seleção. Então, assim, em geral, da literatura, nós temos 70% desses óvulos vão fertilizar, depois da clivagem, em torno dos fertilizados, 90% vai virar embrião, e de blastocisto, mais ou menos 50% dos embriões de D3 vão atingir esse estágio. Na incubadora convencional, você consegue fazer essa seleção. A diferença para o embrioscope é o seguinte: na incubadora convencional, todos os dias de desenvolvimento, ou naqueles de acordo com o protocolo do laboratório, o embrião vai ser retirado do seu ambiente, né, de incubação, que é um ambiente totalmente equilibrado. A gente vai ter que levar para o microscópio, fazer a contagem dessa célula e depois devolver a placa de cultivo novamente para a incubadora. Então, isso gera um pequeno desequilíbrio, né, desse ambiente controlado, mas é possível sim fazer a seleção. No caso do embrioscope, você não precisa retirar a placa, né, de cultivo da incubadora, porque você faz esse acompanhamento de seleção no próprio vídeo que é formado no software da incubadora. E adiciona na seleção embrionária não somente os parâmetros de morfologia, né? A gente adiciona o parâmetro morfocinético. Então é como se tivesse uma seleção a mais nesses embriões, tá? Então, assim, é possível sim fazer a classificação e escolher os melhores em todos os tipos de incubadora. Algumas só que vão ter um cultivo que você não vai precisar tirar do ambiente, tá? Então, passado, né, a punção folicular, depois de 3 horas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos limpar esses oócitos para a gente poder fazer a injeção, tá? Que é um processo que a gente chama de denudação, que a Bárbara vai mostrar aqui pra gente como que ele é realizado. Então, pessoal, como a Ana falou, a denudação nada mais é que a remoção das células que envolvem esse óvulo, tá? Então, como que a gente faz essa remoção? Primeiramente, a gente usa uma enzima chamada hialuronidase, que está presente aqui na nossa placa de cultivo, previamente identificada, tá? Então, eu utilizo uma pipeta Pasteur de vidro e faço movimentos de sucção desses cúmulos até que essas células sejam um pouco removidas. A denudação mais fina a gente faz com as pipetas que a gente chama de stripper, né, de diferentes calibres. Então, primeiramente, eu passo esses oócitos na pipeta de 300.
faço uma segunda limpeza, né? E depois na de 130. Essa limpeza, pessoal, dos ócitos, ela é justamente para a gente conseguir olhar, né, e avaliar a maturação desse ócito, né? Porque os ócitos que conseguem ser fertilizados são aqueles óvulos que a gente fala que eles são maduros, né? Que eles estão na fase correta para acontecer a fertilização. Então, muitas vezes acontece o seguinte, a paciente faz a coleta aqui, né? Após a coleta, quando ela acorda da anestesia, a enfermagem passa para ela quantos óvulos foram obtidos, né? Então, por exemplo, obteve 10 óvulos. Esse número a gente passa para a paciente assim que ela acorda da anestesia. No dia seguinte, quando acontece a ligação do laboratório, a gente informa para ela, você teve 10 óvulos, desses 10, 9 eram maduros. São esses que a gente utiliza para fazer o procedimento da fertilização in vitro. E desses 9, 7 foram fertilizados. Então, desde o início, a gente já percebe que vai tendo o funil da seleção. A gente teve até uma pergunta querendo saber da classificação, né, 3BB. Como a Camila falou, a classificação de blastocisto, como que ela funciona? O primeiro número, ele corresponde ao grau de expansão deste blastocisto. Então, que vai de 1 até 6, né? Onde o 1 é o menor blastocisto, que a gente fala de blastocisto inicial. E aí, à medida que ele vai crescendo, a gente vai classificando, né, com esse número. Então, um blastocisto 3 já é um blastocisto que você consegue distinguir bem as células do trofoectoderma e as células da massa celular interna. E aquela segunda classificação em letras corresponde à massa celular interna e ao trofoectoderma. Então, que vai de A a C, onde A é a melhor classificação, né? Onde as células estão bem delimitadas, não tem, quando a gente vê que aquelas células estão lisas e mais alongadas. A B é a intermediária, mas assim, muito bom ainda, considerado, tá? E somente a C, que é uma classificação um pouco pior, tá? Mas aqui a gente sempre fala, né? Blastocisto é blastocisto, né? Então, um embrião que atingiu esse grau, ele é considerado um bom embrião e ele tem chances de implantação, tá? Então, voltando aqui para a parte da injeção, depois que a gente fez a limpeza dos óvulos, a gente vai passar para a placa de injeção, né, Bárbara? Isso, exatamente. Mostra um pouquinho. Então, pessoal, depois que eu fiz a seleção desses óvulos, eu selecionei os maduros, né, que a gente chama de M2, são aqueles que apresentam um corpúsculo polar. Então, eu deposito esses óvulos aqui na minha placa de ICSI, para a gente realizar a injeção intracitoplasmática dos espermatozoides, tá? Então, as gotas centrais, elas possuem um meio específico para que os espermatozoides que são depositados, eles fiquem mais lentos para que a gente consiga fazer essa seleção. E as gotas ao redor, eu deposito os ócitos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o equipamento que a gente utiliza para fazer a ICSI. Então, gente, esse aqui é o microscópio, tá? Ele tem um sistema de micromanipulador acoplado a ele, tá? Com um sistema de joystick. Então, com esse sistema, eu consigo movimentar as minhas agulhas. Então, aqui, do lado esquerdo, eu tenho a agulha mais grossa, que a gente chama de holding, que é a agulha que vai segurar o meu óvulo. E do lado direito, a mais fininha, que é a que eu utilizo para pegar o espermatozoide para inserir ele dentro do ócito, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês.
A gente vai tentar mostrar aqui, gente, uma captura, tá? De espermatozoide. Então a gente vai focar na gota central, né? Que é a gota do PVP, que é onde a gente coloca, né, os espermatozoides, que é uma solução mais viscosa, né, que faz com que eles nadem mais lentamente, para que seja possível a gente avaliar a morfologia dele, né, quebrar a caudinha antes de fazer a injeção, capturá-lo e levar até a gotinha que tá o óvulo a ser injetado. Vamos tentar mostrar aqui, Douglas? Coloca no maior aumento. A gente vai tentar aqui aumentar a visualização para ver se vocês conseguem ver um espermatozoide. Ok. Tá dando? Mostra aí, coloca a pontinha aí. Então, gente, ó, aí vocês podem ver um espermatozoide. A Bárbara vai quebrar a caudinha dele, né? Então a gente dá essas pequenas batidinhas, né, na cauda e depois suga ele, né, na injection, né, que é a agulha. E aí depois vocês podem ver, ó, fica paradinha, Bárbara, olha, vocês podem ver aí o espermatozoide aqui no centro da agulha. Aí a gente vai para outra gotinha, né, onde ficam os oócitos. Não tem como eu mostrar aqui para você o ócito, né? E aí a gente faz a injeção. A gente teve uma pergunta aí sobre a Pixie, né? A Pixie nada mais é do que uma outra forma de selecionar o espermatozoide, tá? O que acontece? A gente faz um primeiro preparo seminal, que vocês vão ver daqui a pouquinho lá embaixo no nosso laboratório de andrologia, tá? Então a gente já faz esse primeiro preparo. E aí a Pixie vem como um adicional para escolher o espermatozoide. É uma plaquinha semelhante à da ICSI, tá? Porém ela já vem com umas gotinhas de uma solução que diz que o espermatozoide que é capaz de se aderir a essa gotinha, ele é considerado um espermatozoide maduro. E, teoricamente, espermatozoides maduros possuem um grau de fragmentação de DNA menor. Então, para quem tem fragmentação de DNA espermático, é uma técnica que pode ajudar a melhorar essa seleção de espermatozoide, tá? Então, gente, depois que a gente faz, né, a união do espermatozoide com o óvulo, a gente vai começar a fazer o acompanhamento do cultivo embrionário que a gente mostrou aqui na primeira fase, né? Então, vai passar o D1, o D2, o D3, o D4 e nós vamos chegar no D5, tá? Que é o primeiro dia para a formação do blastocisto. Em casos de ciclo a fresco, é neste dia que a gente vai fazer a transferência embrionária, tá? Aqui na nossa clínica, a gente tem o protocolo de transferir o embrião em estágio de blastocisto, tá? Alguns casos muito bem individualizados, a gente pode realizar essa transferência também no D3, né? Mas são casos individualizados que às vezes paciente com um embrião só não há necessidade de levar. Mas o nosso protocolo aqui, ouro, é a transferência e congelamento de blastocisto, tá? Então a Thaís vai mostrar pra gente, né, como que funciona esse momento tão esperado, né, que é a hora que o embrião vai retornar pro útero da paciente. Pode vir aqui, Douglas? Então mostra aí pra gente, Thaís. Então, esse aqui é o catéter que a gente utiliza aqui na clínica, tá? Nesse pacote vem 2 catéteres. Um vai ser utilizado pelo médico, que vai servir como guia na hora da transferência. Então o médico vai inseri-lo, né, no canal vaginal e vai deixar na posição correta para a gente levar o outro catéter, que é o catéter que a gente carrega os embriões. Tá dando pra ver, Douglas? Esse aqui, tá. ó, esse é o nosso. A gente carrega com os embriões, né, ou o embrião que vai ser transferido. Deixa eu só a gente mostrar vai aqui, ó. simular. Que a gente tem um protótipo,
né, aqui de um útero da paciente, que os médicos sempre utilizam aqui na hora para demonstrar. Então, é o primeiro catéter, né, que é o que a gente fala que é o catéter guia. Ele vai fazer um túnelzinho, né, para tirar todas as barreiras para vir o segundo catéter que contém os embriões, para não ter nenhum obstáculo, né, nessa passagem. Então, o médico vai inserir, né, no canal vaginal da paciente e aqui, como vocês podem ver, vai fazer um túnelzinho. E depois, com o outro catéter carregado, a Thaís vai mostrar como que carrega um catéter, né? Depois que o médico dá o ok, a gente vai fazer o carregamento desse catéter e na hora que chegar lá na sala, a gente entrega para o médico e ele introduz lá. Então, vocês podem ver que esse catéter com os embriões não sofre nenhum tipo de atrito, né? Então, para não ter um risco dele sair antes do local ideal, tá? Então, mostra pra gente, Thaís, você carregando um catéter. Então, aqui a gente tem uma placa que a gente tem um meio, né? Então, a gente deposita o embrião, os embriões que vão ser transferidos nesse poço central. E aí, o nosso catéter, né? Que é esse que a Ana também já mostrou, a gente deixa pré-identificado com uma etiqueta, com o nome da paciente, do cônjuge, o PIN, data de nascimento e também do médico responsável, para assim que a gente chegar na sala da transferência, também ter essa dupla checagem, tá? Então, com auxílio da seringa, a gente vem na lupa. Tenta chegar pertinho, Douglas. Então, nesse poço central, gente, a gente vai ter colocado o embrião que vai ser transferido. Então, a gente suga, né, o meio de cultivo juntamente com o embrião. Então, a gente faz uma gotinha de aproximadamente 1,5 centímetros, tá? E depois a gente coloca ainda mais um arzinho para garantir que, se por acaso tiver algum obstáculo, né, não puxe o líquido contendo o embrião. E aí a gente coloca, né, o catéter na capinha dele novamente. E com todo cuidado, a gente leva então para a sala de transferência para poder realizar, para o médico depositar, né, no colo no útero. Aí depois que ele fizer, né, essa transferência, passar pelo guia e tudo, a gente retorna com esse catéter para o laboratório. Pra gente fazer o quê? Novamente na lupa, fazer uma checagem do catéter e ver se ele tá limpo, se realmente o embrião foi transferido. Porque o que acontece, gente? O embrião, ele é microscópico, né? Então, assim, na hora que a gente tá na sala da transferência, olhando o ultrassom, a gente não consegue ver o embrião saindo, né? O que a gente consegue ver é aquele pontinho branco, né, que a gente vê aqui na imagem do ultrassom, que é o meio de cultivo saindo, né? Então, a gente retorna com este catéter para fazer a conferência, para ver se por acaso nenhum embrião ficou retido, tá? Então, essa transferência que a gente simulou aqui foi em ciclo a fresco, né? O processo de transferência em si, ele é igual para os casos de descongelamento de embrião, tá? Porém, antes da transferência, os embriões vão passar pelo procedimento de congelamento, né? E depois que tiver no próximo ciclo o preparo endometrial, a gente vai fazer o descongelamento desse embrião e aí depois do descongelamento que vai acontecer o procedimento da transferência. A Camila vai falar um pouquinho pra gente sobre o processo de criopreservação. Rapidamente, como que ele acontece. Então, gente, como a Ana disse, mais de 90% dos nossos casos são congelamento, né? São ciclos de freeze-all. O processo de congelamento já é um protocolo muito bem estabilizado, tá? As nossas taxas são acima de 90% de sobrevivência, então é um procedimento muito seguro para os embriões. Então, o que a gente faz? Coloca os embriões em um meio específico, que é chamado de crioprotetor, que retira a água desse embrião, então faz com que ele murche
e se torne estável para o congelamento. A gente utiliza essas palhetas, essas hastes de vitrificação. Só um minutinho, Camila. O procedimento de congelamento, né, é um procedimento que vai ocorrer através de osmose, né? Então a gente vai tirar a água do embrião, passando por soluções de diferentes tipos de concentração, né? E aí essa água vai ser retirada e no lugar dela vai entrar o crioprotetor, né? E aí depois que o crioprotetor tá dentro do embrião, então que ele já deu uma expandida novamente, a gente vai colocar ele naquela hastezinha. Ele fica ali bem na pontinha que a Camila vai mostrar. Isso, então os embriões são colocados individualmente nessa haste de vitrificação. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tá, então individualmente eles são congelados. E nessa haste a gente faz a identificação da paciente. Então com essa etiqueta especial própria para ser utilizada no nitrogênio líquido, a gente coloca o nome do paciente, o cônjuge, o número da palheta que está sendo congelada, a data do congelamento e o número do PIN. A gente teve muitas perguntas ligadas a como é feita, né, essa identificação do material que é congelado. Então é justamente isso que a Camila falou. No dia que vai ter o congelamento, né, dos embriões da paciente, a gente faz a etiqueta contendo o nome sempre completo, tá? Da paciente, do cônjuge, a data de nascimento e o PIN, né? E a identificação da palheta, né? Que é justamente pra gente saber. Por exemplo, o médico vai falar assim, eu quero transferir o embrião 2. Então, a gente sabe que aquela palheta, a P2, é a palheta que corresponde ao embrião que o médico quer descongelar. Essa etiqueta, ela já é própria, tá? Para aguentar altas temperaturas. Que o nitrogênio, ele tá a menos 196 graus. Então, tem que ser etiquetas próprias, né, para esse fim, para não acontecer de se perder. E aí, então, quando a gente vai realizar o descongelamento, a gente tem a ficha, né, da paciente preparada, e aí a gente faz a dupla checagem da palheta que a gente pegou lá no botijão e confere com a ficha da paciente. O que vai acontecer também na hora da transferência. A gente vai checar se a placa, a palheta, a ficha e juntamente, né, com a paciente lá na sala, se todos esses nomes se correspondem. Então, assim, é um processo que tem muita coisa envolvida de trocar, mas fazendo todos os protocolos de segurança, são procedimentos bastante seguros, tá? E aí, então, depois que a gente colocou o embrião, né, Camila? Exatamente. Imediatamente após o embrião ser colocado na haste, nós mergulhamos no nitrogênio líquido, que está a menos 196. E essa palheta pode ficar congelada por tempo indeterminado. Nós temos embriões bastante antigos, congelados e que foram descongelados e sobreviveram a esse descongelamento. Então, é um protocolo seguro, o embrião resiste ao tempo no nitrogênio líquido. E aí depois, né, essa palheta vai para essas racks, né? Então, cada paciente tem a sua rack. A gente coloca a palhetinha dentro. Coloca aí pra gente, Camila, para elas verem. A palheta tampada e colocada na rack identificada para cada paciente. E aí depois a gente vai levar, né, a rack para armazenar nos botijões lá no nosso laboratório de criobiologia. A gente vai descer lá, né, para mostrar para vocês como que são os botijões, tá? Pode acontecer da internet cair um pouco, porque o Wi-Fi vai trocar, né, porque o laboratório é no andar de baixo. E aí, se por acaso cair, vocês podem aguentar que a gente vai retornar aqui com a live. Aí eu vou aproveitar que a gente vai passar aqui no corredor
Eu vou tentar mostrar para vocês, né, a sala de transferência, a sala de punção e a sala de recuperação. Vamos lá, Douglas? Então, pessoal, aqui é a nossa sala de transferência, tá? Como vocês podem ver, dá pra ver aqui, Douglas? Como vocês podem ver, ela é bem pertinho aqui do laboratório. Vocês podem até, através desse vidro, vocês enxergam o laboratório. E aqui, ó, nessa janelinha, é justamente onde a gente recebe, né, o médico recebe aqui o catéter e faz a transferência. Então é importante a sala, né, da transferência ser bem próxima do laboratório para ser o mais rápido possível, né, de carregar o catéter, entregar para o médico e o médico passar para o útero da paciente. Ao lado, nós temos a sala de punção ocitária, tá? Passar aqui rapidamente. Vocês podem ver que eu até coloquei aqui para vocês verem como que a gente faz a identificação, né? Aqui eu coloquei meu nome, tá? Que, né, no real vem o nome da paciente, o médico, o procedimento que vai ser realizado e se por acaso a paciente tem alguma alergia, né? Algum desses aspectos importantes para a enfermagem. Então, sempre antes da paciente entrar na sala, seja qualquer procedimento que ela vai realizar, ela tem que checar se o nome dela e do marido estão corretos. Então, eu até coloquei aqui, né, para simular, para vocês verem. Aqui, mais à frente, é a nossa sala de recuperação, né? Então, após, né, os procedimentos que recebem anestesia, as pacientes ficam aqui, né, até se recuperarem, sempre assistida pela nossa equipe de enfermagem. E agora a gente vai descer lá para o laboratório de criobiologia e o de andrologia para vocês também conhecerem. Voltou? Voltou. É porque na hora que troca o Wi-Fi dá uma travadinha, mas acho que tudo certo, né? Então, Douglas, pode vir aqui. Então, esse aqui, gente, é o nosso setor de criobiologia, tá? Onde ficam armazenados todos os nossos botijões. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos botijões específicos para embrião, botijões específicos para ócitos, embriões específicos para sêmen, tá? E também tem aqueles botijões de doenças específicas, né? Casos de paciente que pode ter hepatite, HIV. Então, sempre, antes dos procedimentos, são realizadas sorologias, né? Pra gente saber se por acaso essa paciente não tem alguma infecção e seja necessário que o material dela fique armazenado em botijões específicos, tá? Aqui na Procriar, nós temos um monitoramento 24 horas desses botijões. Como vocês podem ver aqui, nós temos sensores que são acoplados em todos os botijões, que ele possui um termômetro aqui na pontinha, que fica dentro aqui, ó, do botijão, tá? Então fica constantemente medindo a temperatura. Se a gente vê que aconteceu, por acaso, algum desvio, né, de temperatura, são acionados alarmes que chegam diretamente no meu celular, né, e no e-mail, para verificar o porquê que isso pode estar acontecendo. Então, assim, é uma segurança a mais que nós temos aqui nos nossos botijões para garantir, né, que essas amostras estejam sempre estáveis e em segurança, tá? Aqui ao lado, nós temos o laboratório de andrologia. Quem vai nos auxiliar aqui é o Fabrício, que é o nosso chefe aqui da andrologia, tá? Ele vai falar um pouco pra gente e mostrar um dos vários tipos de preparo seminal que nós temos, tá? Então, ele pode falar, Fabrício, um pouquinho de como que acontece o preparo seminal. Ok. O preparo seminal é realizado aqui, então, no laboratório de andrologia. É a parte masculina do tratamento de fertilização in vitro, tá? Então, aqui,
o paciente vem no chamado D0, dia da punção da esposa, né, da paciente, e realiza a coleta aqui nesse frasco estéril, tá? O paciente identifica com uma etiqueta com o nome dele, da esposa, e ao terminar a coleta, a gente recolhe esse frasco e faz a análise e o preparo da amostra seminal. Então, como é realizado esse preparo? Existe uma das formas de preparo chamada de gradiente de concentração. É uma forma de separação dos melhores espermatozoides. Então, nós temos um gradiente que fica mais abaixo e um mais acima. Essas concentrações diferentes. E aí, a gente coloca a amostra seminal sobre essas duas concentrações. Eu vou mostrar aqui para vocês como é feito. Com o auxílio de uma pipeta, a gente recolhe 1 ml do meio, insere num tubo Falcon com a identificação dos pacientes, sempre com a identificação, nunca mistura o material, sempre pega um novo para cada meio. Esse aqui é o meio superior, ele tem que ser inserido lentamente sobre o meio que está mais abaixo para formar o gradiente. Sempre devagar para não misturar. Se a gente colocar 1 ml abaixo, tem que colocar a mesma quantidade em cima. Vale lembrar também, pessoal, que esse preparo seminal, ele também é utilizado nos casos da inseminação intrauterina, né? Que apesar, né, do carro-chefe, né, ser a fertilização in vitro, há casos que a inseminação intrauterina está indicado. E nós também realizamos esse procedimento. Né? Quando o Fabrício finalizar aqui a amostra, a gente vai mostrar para vocês o catéter da inseminação. Vai, Fabrício. Então vamos lá. Colocado os dois gradientes, a gente coloca a amostra seminal, que foi previamente verificado os parâmetros dela, como concentração de espermatozoides, o número de espermatozoides móveis. E a gente coloca aqui sobre os meios. Lentamente também, para não misturar. E aí a gente tem o meio com a concentração, o outro meio com uma concentração maior e a amostra seminal. O tubo é fechado e colocado na centrífuga. Terminada a centrifugação, os espermatozoides, os melhores espermatozoides vão passar, vão ficar aqui embaixo do tubo. A gente vai retirar toda a amostra que ficou acima dos espermatozoides e aí a gente entrega para o laboratório fazer a inseminação, a fertilização. Então, quando termina, né, gente, esse preparo através do gradiente, às vezes a gente também pode seguir com o preparo que a gente chama de SWIMAP, para fazer ainda mais uma seleção desses espermatozoides. E aí a contagem, né, de concentração e de motilidade, a gente faz através do uso de uma câmara de Mackler, né? Como que funciona? A gente coloca 10 microlitros, né, de sêmen no centro dessa câmara, e aí na tampinha dela possui um quadriculado, né? E aí, de acordo com a quantidade de espermatozoide que tem em cada um desses quadradinhos, é dada a concentração desse espermatozoide, né? Nós temos também, recentemente agora, uma nova forma, né, de seleção de espermatozoide, que vocês devem estar vendo aí nas redes sociais, muito falada, que é o Zymote. Né, Fabrício? Mostra pra gente uma plaquinha de Zymote. Exatamente. Essa aqui é a placa de seleção do Zymote. Como é feita essa seleção?
Mesma coisa, o paciente realiza a coleta da amostra, a gente analisa os parâmetros seminais. Feito toda essa análise, a gente coloca a amostra seminal por meio de uma seringa aqui. Ela vai espalhar por meio dessa câmara, vai ficar nesse poço central com uma membrana por cima dessa amostra, da amostra seminal. A gente coloca o meio de cultivo aqui, esse meio vai espalhar sobre a membrana. Os espermatozoides, os melhores espermatozoides, eles vão passar por essa membrana e ficar no meio de cultivo. A gente deixa na incubadora por 30 minutos e aí a gente recolhe meio ml da amostra que ficou aqui em cima. E mesma coisa, entrega para o laboratório para fazer a fertilização. Qual que é a vantagem do Zymote, pessoal? O seguinte, como vocês viram, na seleção através de gradiente, os espermatozoides têm que passar por um processo de centrifugação, tá? Então, é um processo que pode, em alguns casos, acarretar um prejuízo para esse espermatozoide, né? Então, alguns casos bem selecionados, se a gente não fizer esse processo de centrifugação, pode ser que melhore algumas taxas da paciente, né? O nosso grupo fez, né, algumas indicações. Fabrício, fala um pouquinho de quais são as indicações que o nosso grupo está utilizando para o Zymote. Exatamente. As indicações aprovadas até o momento são os pacientes que fizeram alguns casos com PIX e que houve falhas. Então, a paciente não engravidou mesmo fazendo a seleção de espermatozoides pelo PIX. Então, o Zymote é uma indicação. Pacientes que têm a fragmentação de DNA elevada, comprovada por exames, né? E algumas outras indicações que ainda estão em estudos pelo nosso grupo, que múltiplas falhas por embriões aneuploides ou também falha de desenvolvimento embrionário. Mostra também, o Fabrício, o catéter da inseminação, né? Vocês vão ver que é um catéter muito semelhante àquele catéter guia que a gente utiliza na hora da transferência, né? Então, como que funciona? Depois que o Fabrício fez aquele preparo, né, seminal, ou por gradiente, ou por SUIMAP, ou através do Zymote, né, o que foi estudado para esse caso e foi considerado a melhor técnica, a gente coloca os espermatozoides selecionados na seringa, tá? Em torno de meio ml de sêmen preparado, e aí o médico passa esse catéter guia, né, e posiciona lá no útero da paciente, e a gente entrega a seringa com a amostra seminal. O médico vai acoplar a seringa no catéter e depois despejar, né, o líquido com os espermatozoides lá no útero da paciente. A gente recebeu... Como é que tá o tempo, Douglas? 5 minutos? Tá, já vou finalizar, pessoal. A gente recebeu algumas perguntas sobre biópsia embrionária. Nessa live de hoje, eu decidi deixar, né, a biópsia embrionária para uma próxima live, que eu sei que tem muita curiosidade em cima da biópsia. Então, a gente vai fazer uma live específica para esse tema, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado de conhecer o nosso laboratório, né? Foi uma maneira que a gente encontrou de ter vocês mais perto da gente, de tirar as curiosidades de como que os procedimentos acontecem. E eu quero lembrar a vocês o seguinte, que a gente continua atendendo, né, por telemedicina. Então, quem tiver disponibilidade de fazer a consulta por telemedicina, nós ainda estamos fazendo, apesar de já ter voltado também com o atendimento presencial, tá? Então, vocês podem ligar aqui para a nossa central. E eu gostaria de finalizar dizendo que a gente está de portas abertas, sempre para vocês chegarem mais perto, né, do laboratório. Precisando, pode ligar aqui, tirar as dúvidas, que eu e toda a equipe estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado.